Olá, meus amigos do Abapai, estou aqui mais uma vez com Douglas Gonçalves. Tudo bem, mano? Obrigado mais uma vez por receber a gente aqui. Esse é o quarto e último episódio dessa minissérie que nós estamos fazendo sobre o coração do Pai. A gente está aquecendo o seu coração para a Escola Abapai, que vai acontecer em Imperatriz, Maranhão, 28, 29 e 30 de julho. Então dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. Se você está vendo isso pelo Instagram, dá uma olhada também aqui na nossa bio, tem o lugar para você fazer a sua inscrição e vai ser maravilhoso. Douglas, você está chegando recentemente lá de Kansas City, Você também esteve no Upper Room e outros lugares que não tem como você ir e não voltar incendiado pelo vírus da oração. Né? É verdade. Eu estou vendo muito você e a Val falando sobre isso. Cara, vamos falar um pouquinho sobre oração, cara. Por que você ora? Como se deve orar? Vou te deixar aí à vontade para a gente entrar nesse universo da oração. Realmente, quando você vai para um lugar onde uma casa de oração está funcionando, né? Que deve ser a identidade da igreja, isso é muito poderoso e você volta mexido, né? E eu acredito que uma coisa que a gente precisa compreender e que Jesus foi muito enfático é em como orar. Talvez muitas pessoas tenham dificuldade em relação a isso, exatamente por não orar corretamente, ou não estar numa posição correta quando for orar. E tem um texto de Jesus, que é Mateus 6, né? Que ele vai ensinar sobre oração. Tanto que o título na minha Bíblia é Ensino a respeito da oração, né? Que faz parte do Sermão da Montanha. E diz assim, ó, Mateus 6, verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Então, olha que interessante. E quando orarem, não sejam como os religiosos, como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para. Ou seja, eles oram como uma forma de fingir ser algo. Eles usam a oração para ter um ganho diante da sociedade, mostrando para eles que são alguma coisa. A oração nem é um mecanismo de encontrar Deus, né? Não, é um mecanismo de mostrar, de se apresentar. Olha como eu sou bom. Então, eles oram pensando nos outros. Eles oram pensando no ganho que eles vão ter com as pessoas. Então, você pode pensar assim, eu não faço isso. Mas se você só ora para cantar, se você só ora para pregar, se você só ora quando é sua vez de liderar a célula, você é como eles, porque você ora para ter um benefício diante dos homens. Cara, na pandemia, eu entrei numa crise, cara, porque eu percebi que muitas vezes eu estava errando, mano, porque é meio que automático, você tem uma agenda no final de semana, você tem um compromisso no final de semana, cara, eu preciso buscar Deus, eu preciso compartilhar alguma coisa, e a pandemia foi esse lugar, cara... E aí, você não tem o compromisso. Exato, era único e exclusivamente para você estar com Deus. Olha isso, ó, mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o que ele está falando? Quando que a oração ela é real? Quando você pega o seu tempo livre e encaixa a oração. Cara, muito bom isso. Cara, o que você faz? Então, vamos dizer, você tem um monte de compromisso, né? Você trabalha das 8 às 5 e tal, e aí de repente abre um período ali das 9 até a meia-noite, não tem nada na sua quarta-feira. O que vem na sua cabeça? O que eu vou fazer? E aí quando você decide, nesse período, eu vou orar, né? Você está dizendo, cara, não é para conquistar nada, não é para... É o meu prazer. É o meu lugar, que eu quero estar com o Pai. Muito bom. E aí, ele dá um segundo jeito de não orar, né? Ele fala assim, ó, mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore o seu pai que está em secreto, seu pai que vem em secreto vai te dar recompensa. E orando, não usem de vã repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, olha só, os hipócritas, eles oram para ter um benefício com os homens. Os gentios oram para ter um benefício com Deus. Então, já os pagãos entendiam que oração era uma forma de comprar a Deus. Então, até que eles estavam muito atrelados a quanto iam orar, o número de repetições para conseguir conquistar Deus e Deus fazer um negócio para eles. Então, eles enxergavam a oração como pagamento.
Eu vi uma vez um exemplo assim, ó. Se Deus é o pai, ou se Deus é o dono de uma casa, quem é você na casa? Um inquilino ou um filho? Ei. Porque quem é o inquilino? É aquele que está pagando para estar lá. E quando você é inquilino, como é que eu sei se eu sou inquilino? Vai ter dois sentimentos. Ou o serviço não foi entregue bem feito. Então a casa está muito gelada, a casa está muito quente, a água faltou. Aí você vai o quê? Cobrar ele. Mas peraí, eu pago isso aqui. Tô pagando, mano. Cadê minha água? Quente? Cadê meu cabrito? Igual na parábola do filho pródigo. Cadê meu salário? Eu dou dízimo, eu pago, e você não está me suprindo da forma que eu estou falando? Então, ou quando dá as coisas erradas, ele pensa assim, será que eu paguei o suficiente? Será que eu orei o suficiente? Meu Deus, eu falei que ia orar meia hora, orei 25 Atrasado, minutos. cara, o aluguel. Exato. Essa semana eu orei só 2 vezes. Ele deve estar bravo comigo, é por isso que eu estou com essa dor, por isso que deu errado lá o serviço, por isso que eu fui mandado embora. Até a cabeça de inquilino. Entendeu? Mas aí ele fala assim, ó, presta atenção, qual é o antídoto dele? Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabem o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim, Pai Nosso. Então, o que ele está dizendo? Não ora como os hipócritas para ser visto pelos outros. Não ora como os pagãos para comprar a Deus. Ora como filho. Uau. Entra diante Pega do essa, Senhor hein? como um filho, dizendo, Pai Nosso, que estás nos céus. Eu quero viver para santificar o seu nome. Senhor, me ensina a perdoar igual você perdoa e tal. E aí você vai para o secreto. Por quê? Porque você não precisa de pagamento para estar com seu pai. Você não precisa de falar, hoje eu vou ficar com meu pai para fazer um stories para todo mundo ver. Não tem. É seu pai, cara. E aí é a gente aprender essa posição da oração. Né? Às vezes a gente está muito preocupado com quais são as palavras certas. Eu falo assim, eu falo assado, eu uso tu, pode falar você. Cara, Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com a sua posição quando ora. Você está chegando diante de Deus como filho, dizendo pai, né? Cara, muito bom. Eu percebo assim que Jesus, ele qualquer coisa que ele fala e que ele ensina tem esse tempero da paternidade, né? Até quando ele vai falar sobre a oração, o tempo inteiro. E ele fala assim, que o pai que está te vendo em secreto, ele também vai te responder em secreto. O que você entende sobre isso, cara? O que seria esse secreto? Eu vejo tanta gente falando sobre o secreto, mas no seu coração, assim, o que você compreendeu sobre esse lugar secreto? Legal. Eu acho que tem duas coisas. Tem uma interpretação direta, que ele está fazendo um contraponto em você orar para ser visto pelos outros, né? Orar para ter ganho com os outros. Então ele está falando, não, faça isso no secreto, faça isso de tal forma que só ele pode recompensar. Então, tipo assim, você não sabe quanto eu orei hoje. Então eu não tenho uma imagem diante de você, você não vai me parabenizar por isso, eu não vou crescer no seu conceito. Então, só o Pai pode me recompensar em relação ao que eu fiz hoje no secreto. Né? Legal, muito então, bom. é esse primeiro. Mas também, eu creio que está falando sobre, pensar nesse secreto, sobre o seu homem interior. Né? Até tem um autor que fala sobre o castelo interior. Né? É sobre esse lugar dentro de você de encontro com Deus. Eu não acredito que está falando exatamente sobre um quarto. Sobre fechar a porta de um quarto, entrar, só pode orar no quarto? Não. Está falando sobre esse diálogo seu interior que eu não conheço, que você não conhece. E tanto que eu acho que você pode viver essa vida no secreto, no meio de uma multidão. Sim. Porque você ali dentro está com o Senhor, né? Como o autor, esqueci o nome dele agora, do Praticando a Presença, vai falar, né, de você 24 horas, o tempo que você estiver acordado, você está em contato com ele nesse diálogo, e não necessariamente para os outros verem, não orando em voz alta, com a mão levantada, mas nesse quarto interior, né? Cara, muito bom. Enquanto você está falando, eu estou pensando numa coisa. Lógico, você acabou de voltar do IHOP, Mike Bickle estava com você recentemente num podcast, agora pregando também na conferência Lidere como Jesus. E o Mike, eu percebo duas coisas nele. Eu percebo muita paixão mesmo por Jesus, mas eu vejo também, Douglas, uma disciplina, cara, quase que impecável, né? Só que eu não vejo uma disciplina com o coração buscando reconhecimento de Deus. Sim. Eu vejo uma disciplina no sentido de, cara, eu estou pensando que eu estou numa corrida
quilômetros e quilômetros, uma maratona. Então, eu quero me permanecer num ritmo, sabe? Num dos ensinos que ele fez sobre oração, eu achei muito impressionante, porque ele abriu a Bíblia no meio de muitos pastores, e eu falei, cara, agora eu vou escutar uma parada que eu nunca escutei na vida, porque o cara vai vir muito brabo, não sei o que, ele está orando há décadas aqui. Ele falou assim, cara, tem uma lista de oração. Eu falei, o quê? Porque vai ter dias que você não vai saber pelo que você vai orar, vão ter dias difíceis, e você tem uma lista de oração, né? Cara, marca uma agenda com Deus, onde você não... Eu falei, meu Deus, mas eu já ouvi muito isso, né? E você vê, assim, uma intencionalidade, né? Então, o que você fala de um coração livre, né? De não preocupar com o que as pessoas estão pensando de você. Fala de prazer, né? Mas eu queria te fazer essa pergunta, puxando esse gancho aqui do Mike Bickle. Como você enxerga assim, a vida de oração da pessoa? Ela precisa realmente da disciplina? Ela precisa encarar isso como algo que ela tem que pôr na agenda? Sem dúvida. Né? Eu creio que existe um período em que as coisas são extremamente orgânicas, né? Vamos dizer assim, hoje, por exemplo, os meus filhos não marcam um horário para estar comigo e tal. Né? Por quê? Porque eles são crianças. E eles estão o tempo inteiro comigo, mas vai chegar o período em que eu vou liberá-los para trabalhar, que eu vou liberá-los para ter filhos, eu vou liberá-los para casar. E aí, eles vão marcar comigo. Eles vão falar, pai, quarta-noite, vamos estar junto? Pai, dá para almoçar domingo? Dá para almoçar domingo? Entendeu? Por quê? Porque eles são filhos maduros. E é doido isso a gente pensar, que esse tempo de maturidade, Deus, por exemplo, o ministério. Ministérios são afazeres, são coisas, aconselhamento, cuidado e tal, que aí nós vamos ter que ser intencionais para proteger o relacionamento com Deus. Legal, muito bom. Entendeu? Então, a gente vai ter que colocar horário, a gente vai ter que... E mesmo porque nos protege no dia que as nossas emoções nos traem. Isso. Porque Deus é Pai, mas não é a única revelação que aparece na Bíblia sobre Ele. Por exemplo, Ele é médico. E tem dia que a gente tem que marcar horário para ir no médico. E geralmente você não tá amarradão. Nossa, hoje eu vou no médico, que delícia. Não. Cara, que droga, hoje eu vou ter que ir no médico. Mas ele vai salvar a minha vida. Entendeu? Então, eu creio que isso é muito bom. E lógico, o tempo todo a gente voltando e analisando. Por que estamos fazendo? Né? Tô indo como filho e voltando para isso. Mas a disciplina é a parte fundamental disso. Cara, muito bom, maravilhoso. Nosso último episódio aqui dessa série de 4 shots, assim, falando um pouquinho sobre o coração de Deus. Douglas, quero te deixar à vontade, considerações finais, aquele convite açucarado. Queria convidar todo mundo para estar lá em Imperatriz. Você que é da região, você que tem condições de voar para lá, de pegar um carro, pegar um ônibus, ir para lá, vá para a gente realmente mergulhar. É muito bom essas reflexões, nos fazem parar e pensar. Agora imagina 3 dias, a gente vai ser maravilhoso. Internado, mergulhado, desligar tudo para a gente realmente ser curado, ser ministrado, ser preparado para pregar essa mensagem em outros lugares. Então, queria convidar você para estar com a gente. 28, 29 e 30 de julho, não perde, faz sua inscrição. Antes que acabem as vagas também, claro, tem espaço limitado para você estar lá com a gente. Eu espero vocês. Beleza. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado, Douglas. Estamos juntos. Nos vemos na Escola Abba Pai.